Gênesis, no capítulo 33, onde começamos a aprender sobre esse ministério da reconciliação, através de um episódio na vida de Jacó e seu irmão Esaú. Nós vamos ler a primeira parte do capítulo, os versos 1 até o verso 11, mas mantenhamos abertas as Bíblias, porque a gente vai ler o capítulo todo, tá bom? Gênesis capítulo 33. Diz assim a palavra de Deus: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. E então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. E perguntou Jacó: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? E respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele, até que o aceitou. Até aí a leitura da palavra. Vamos orar. Pai bendito, nós rogamos agora a contínua instrução do Teu Espírito Santo. Sem Ele não teríamos essa palavra, porque o Senhor a inspirou por intermédio do Espírito. E sem o Espírito não entenderíamos essa palavra, porque é o Teu Espírito que nos ilumina para entendê-la na sua inteireza. Assim, ó Deus, nessa manhã, com esse teu povo, que tem a habitação desse Espírito, nessa igreja que é o corpo, que é o templo no qual o Espírito habita, nós rogamos que as nossas mentes e os nossos corações sejam esclarecidos. E assim, ó Deus, em sabedoria diante do Senhor, possamos crescer para a honra e glória do nome do Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. 2 irmãos brigados. Você já leu isso na Bíblia anteriormente? Qual a primeira história de 2 irmãos brigados que tem na Bíblia? Caim e Abel. Capítulo 4 de Gênesis começa com controvérsia entre 2 irmãos. Vem, obviamente, depois da queda, que está no capítulo 3. A história de irmãos
Depois da queda é assim. Divisão. Mas a história de irmãos, depois da queda, também é uma história de reconciliação. E como nós precisamos disso, irmãos? Como nós precisamos de reconciliação da parte de Deus? Essa é a história da Bíblia. Essa é a história do livro de Gênesis, onde nós lemos que Deus, tendo feito o mundo, o homem quebrou a sua proximidade, a sua comunhão com Deus, rebelando-se contra o seu Criador. E nós chamamos isso de queda. Na queda, o homem perde o seu vínculo com Deus. Torna-se amigo da serpente e torna-se inimigo de Deus. Mas nós estudamos lá atrás, no capítulo 3, que Deus na sua graça, Deus na sua bondade, Deus na sua misericórdia vem, e lá em Gênesis 3,15 nos anuncia que Ele colocaria inimizade entre quem? A mulher e a serpente. Entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E a partir dali, Deus começa a criar uma comunidade de reconciliação. Vou falar uma coisa para vocês, eu não consigo entender, mas já tenho visto isso muito. Igrejas e comunidades onde as pessoas vivem brigadas umas com as outras. Não dá para entender isso. A comunidade cristã, a comunidade do povo de Deus, a igreja, é esse povo da redenção. É o povo que se entrega para um ministério da reconciliação. Eu me lembro uma vez, eu era ainda pré-seminarista, estava numa mesa com algumas pessoas mais jovens que eu, todos de igreja, todos conversando sobre isso, sobre aquilo, e um contando, e você tá lá na minha igreja, fulano brigou com tal, não sei quem espicaçou o outro e fez não sei o quê, e o outro jovem perguntou para ele assim, qual o ringue o irmão congrega? Porque é um ringue, é um lugar de luta, é um lugar de briga. E a Escritura vai nos ensinar que não é esse o caminho do povo de Deus. O caminho do povo de Deus é um caminho de reconciliação. A gente gosta de reconciliação, não gosta? Os programas por aí na TV, eles fazem isso. Eles pegam lá alguém que não se encontrava com fulano de tal há X anos, de surpresa, traz lá de não sei aonde, e todo mundo chora, né? Pelo menos os Nutellas. A gente se emociona. Porque reconciliação é algo que nós almejamos, é algo que nós desejamos, é algo que nós necessitamos. E a palavra de Deus é a respeito de reconciliação. Primeiro, reconciliação com Deus. E depois reconciliação com o próximo. Nós já vimos vários episódios de divisão e reconciliação. E começamos a estudar então a narrativa, a história dos descendentes de Isaac. E na história dos descendentes de Isaac vemos os dois irmãos, Jacó e Esaú. E vimos então desde a saída de Jacó corrido de casa. Porque ele fez o quê? Roubou a bênção do irmão dele. Primeiro ele tinha roubado a primogenitura. Antes ele tinha segurado no calcanhar no nascimento. Depois ele roubou a primogenitura do irmão. E agora, na hora do pai morrer, ele faz um esquema com a mãe e rouba a bênção do irmão. E aquilo que ele queria ter como primogênito, ele ia sair com a riqueza do pai, com as coisas do pai, deu pela culatra e ele saiu corrido de Canaã. Passou em Betel, encontrou-se com Deus, Betel, casa de Deus. E de lá foi para Arã, onde ele passou 20 anos, e esses 20 anos, no qual Jacó se submeteu a Labão, seu tio, foi enganado por ele, mas ainda assim Deus, na sua misericórdia, lhe deu esposa, lhe deu os filhos, e lhe enriqueceu naquele processo.
Chegou um ponto em que ele falou assim, chega de ser escravo dessa maneira, vou voltar para casa, até porque havia uma promessa de Deus, no capítulo 28, de que ele voltaria para Betel. E Jacó então volta, e domingo passado nós estudamos o episódio no qual Jacó luta com Deus, e ele recebe um novo nome. Ele deixa de ser Jacó para agora se tornar Israel, um homem de Deus. Deus o encontra, Deus o confronta. E depois ele precisa ser confrontado com o seu irmão. E foi nessa história do capítulo anterior, 32, que nós vemos a fé de Jacó, ou agora a fé de Israel, sendo testada. Ele fica sabendo que o irmão dele está adiante, ele manda o pessoal dele dar uma olhada, descobre onde está meu irmão. Ele fala, não, seu irmão está vindo. E com um pequeno grupo de 400 pessoas. E a gente lê que, a gente vai aprender nesse episódio, que Esaú se tornou um homem rico. Mas sabe como Esaú se tornou um homem rico? Pela espada. A Bíblia diz isso. Ele se tornou um homem rico porque ele constituía um exército e ele lutava, guerreava, saqueava. E agora Jacó vai ter que se encontrar com seu irmão, que havia lhe prometido o quê? Eu vou te matar. Eu vou vir atrás de você. É aí que Israel, ou Jacó, se torna Israel servo. E ele então é vencido por Deus, o Senhor o transforma, e ele precisa aprender a depender. E então agora vai chegar a parte mais assustadora dessa história. Talvez não devesse ser. Porque anterior, ou na anterior, aquele homem, Jacó, encontrou-se com quem? Com Deus. Agora ele vai se encontrar com Esaú. Ele devia ter mais medo de se encontrar com Deus do que com Esaú. Você devia ter mais medo de se encontrar com Deus do que com qualquer outro. Mas agora ele vai se encontrar com o seu irmão que lhe havia jurado de morte há mais de 20 anos. E na cabeça e no coração de Jacó devia estar passando muita coisa. Fala sério. Qual será a reação dele? Será que Jacó não podia ter ido por outro caminho e ter fugido do irmão? Até poderia, mas aquilo deixaria a vida dele, o novo homem, ou deixaria aquele Israel um homem incompleto. Porque nós precisamos aprender, queridos, a resolver essas coisas da nossa história, do nosso passado. Nós não precisamos viver delas, nós não precisamos viver nelas, nós não precisamos nos alimentar delas, mas o fato é que há coisas que precisam ser, no processo da nossa vida, resolvidas. E Jacó então vai encontrar-se com o seu irmão e aprender a confiar em Deus. E essa primeira parte, então, do texto nos fala sobre esse momento de reencontro e reconciliação. Reencontro e reconciliação. O texto dá a entender que, obviamente, Esaú tinha migrado para essa terra, onde ele diz, de Seir, está aí no capítulo anterior. Jacó vem descendo do seu exílio de Padã Arã. O texto não fala como o coração de Esaú estava, se ele estava rancoroso, se ele estava bravo, se ele estava rico, se ele estava nada. Ele nos deixa ter a surpresa do que vai acontecer. E Jacó fica pensando, será que ele vai me pegar? Imagina o irmão que jurou de morte correndo e se agarrando ao pescoço dele. Será que ele deu tempo de olhar no olho primeiro e saber o que aquele irmão ia fazer? E o texto diz então que de repente naquela estrada, depois de passar por aquele caminho, levantou Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Deu medo. O que ele fez? Ele usou das suas velhas estratégias, né? Separou em grupo. E é interessante, ele coloca então, deixa eu ver quem eu gosto menos, eu coloco na frente. Ele fez isso. Depois eu vou colocar os outros. E no final o texto diz assim, no final ele colocou quem?
Raquel e... Ele dá os nomes, são os únicos ali, o único filho mencionado pelo nome. Isso já mostra que esse é de fato o filho preferido. Ou seja, todas aquelas coisas do passado voltam, né? As preferências de família, essas coisas aparecem de novo. Os outros encontros de Jacó tinham sido problemáticos. E ver o irmão guerreiro chegando com um exército de 400 trouxe temor, dividiu então Jacó o seu grupo, os velhos hábitos, as velhas preferências, Raquel e José na retaguarda. Só que aí aparece um homem novo, queridos. Essa é a maravilha da graça do Evangelho. O verso 3 diz que agora ele mesmo adiantou-se, ele se colocou na frente. Eu diria que Jacó virou homem. Ele se colocou na frente. Foi o novo Israel que se aproximou de Esaú, não foi o velho Jacó. E aqui cabe uma lição a vocês, a nós, homens. Homens foram chamados por Deus para serem homens. E talvez você diga assim, pastor, o senhor não pode falar muito disso não, porque o senhor vive chorando. E homem? Dessa eu estou livre. Porque o texto diz que tanto Jacó quanto Esaú choraram. Mas o fato, meu irmão, o fato, meu querido, é que Deus nos chamou para sermos homens. E homens foram chamados para serem o cabeça. E o cabeça foi chamado para liderar a sua casa, para liderar o seu lar, para liderar a sua família. E esse Israel agora, então, tomou a frente. Ele caminha à frente. Talvez com medo no seu coração, mas numa caminhada confiante. Ele vai até o seu irmão. Um homem diferente. Diz o texto no verso 3, que esse Jacó se aproxima-se, mas à medida em que ele se aproxima, ele diz que ele prostra o seu rosto em terra 7 vezes. Essa ideia de prostrar é colocar assim, até encostar o nariz na terra, até você sentir a poeira entrando nas suas próprias narinas. Um símbolo de submissão diante de alguém que é superior. Isso não rouba a masculinidade de Jacó. Não rouba. Ele é homem, mas ele é servo de Deus. E ele sabe que ele está numa dívida imensa com seu irmão, e ele se prostra 7 vezes. Isso era um comportamento da cultura daquela época. Era a maneira de um vassalo se aproximar do seu senhor no antigo protocolo das cortes. E Jacó saúda Esaú como um vassalo saúda um patrão, como numa corte. Ele chega como servo, chama seu irmão de senhor. Sabe por quê? Porque ele era o irmão mais novo. Segundo lugar, porque ele havia traído seu irmão, ele havia roubado seu irmão. E agora o que ele está fazendo é fazendo restituição. Nessa posição de submissão e deferência, tendo enviado os presentes anteriormente para o seu irmão, aquele mundo de animais, 550 animais, Jacó estava publicamente reconhecendo que a riqueza dos presentes
que ele havia recebido pertenciam ao seu irmão. Esse foi um ato sincero, verdadeiro, honesto, diante de Deus e diante do irmão, para resolver o que ele havia anteriormente feito. Ele havia roubado seu irmão. A maioria de nós aqui tem irmãos, né? Nunca brigaram, brigaram? Irmãos nunca brigam, né? É impressionante, parece que aquela conformação, aquela herança que nós recebemos dos 2 primeiros lá que nós lemos na Bíblia, ela parece tão presente. Tem hora que eu vejo o irmão com vontade de matar o outro. Mas Deus não nos criou para sermos e vivermos assim. O problema quando 2 irmãos brigam e um está certo e o outro está errado, é que ambos, por terem história, por terem vida, eles fazem o quê? Eles vão desencavando os pecados do passado. No pecado do passado eu não vou esquecer, meu. Em 1982 você, e a gente levanta, eu sei que a maioria, boa parte aqui não tinha nascido em 1982, mas a gente levanta. Então você pega coisas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, e emenda nas coisas que estão acontecendo ali na hora. E você traz todos aqueles sentimentos de volta à mente e você passa a operar por eles. Esse novo homem, Israel, não fez isso. Ele tomou uma atitude diferente ao se aproximar do seu irmão. E diz o texto que aquilo quebrantou o coração de Esaú, e os dois então, ao se encontrarem, correram um encontro do outro, arrojou seu pescoço, beijou, abraçou. Correu, abraçou, pulou, beijou e chorou. É assim que se saúda alguém amado. O beijo da concórdia, o beijo da aproximação, o beijo do reencontro, o beijo da reconciliação. O texto diz que Esaú vira para ele e fala assim: irmão, para que todas essas coisas? Quem são esses todos? Não conheço, só fazem 20 anos que você saiu de casa, não conheço sua mulher, não conheço seus filhos, não conheço ninguém da sua família, quem são? Ele os apresenta. Todos eles fazem a mesma coisa, chegam diante de Esaú e se prostram. E aí vem o papo do dia a dia, né? Pai, eu estava subindo aí com o meu exércitozinho de 400 e fui encontrando esse pessoal. Para que você mandou tudo isso? Ele fala assim: porque eu precisava te dar um presente. Porque eu precisava fazer restituição daquilo que eu te roubei lá atrás. Eu precisava te devolver aquilo que eu havia tomado. Minha intenção, verso 8, é lograr misericórdia na tua presença. Esaú responde para ele o quê? Ô, meu irmão, estou rico, velho. Tranquilo, não precisa disso tudo não. Não precisa dessas coisas. Já tenho as coisas que eu preciso. Mas o que Jacó vai dizer, ou melhor, o que ele vai perceber, é que ele precisava reconstituir ou restituir ao seu irmão. Se eu logrei mercê diante de ti, ele diz, aceita o meu presente. E ele relaciona o seu encontro com Esaú, a reconciliação, com o encontro que ele teve com Deus no capítulo anterior. E ele diz então, quando eu vi o teu rosto, irmão, é como se eu tivesse visto a face de Deus. E assim como Deus foi misericordioso comigo, você agora está sendo. Então eu peço, recebe o meu presente. E aqui vale a hora de saber a língua original do texto. Porque a palavra presente aqui nesse verso não é a mesma palavra presente aqui.
na primeira parte, o meu presente, de fato, é uma oferta que eu estou fazendo para você. Mas aqui a palavra presente é a palavra bênção. O que Jacó roubou do irmão? Bênção. E ele está dizendo aqui, então, irmão, eu peço, eu sei que eu roubei a bênção de você, mas agora eu estou devolvendo a bênção. Porque ela é tua. Deus foi generoso comigo, tenho fartura. O antigo Jacó, quando ouvisse essas palavras do irmão, o que ele ia falar? Então tá bom. Vou ficar com tudo mesmo. Você não precisa, né? Eu fico com tudo. Mas esse novo Israel, ele faz uma oferta sincera ao irmão. Verdadeira. Ele diz, eu te devo e eu agora te devolvo. E aí o texto diz então, que ele instou até que ele aceitou. Não era um presente em troca de algo que ele esperava receber, mas era uma restituição por algo que ele havia roubado. Alguns estudiosos dizem aí que nós estamos diante do Esaú pródigo. Lembram da história do filho pródigo? Como é que o pai esperou o filho na porta? Quando ele viu que o filho se aproximava, o que ele fez? Correu, abraçou e beijou. O irmão o recebe, não, o texto não está assim para a gente comparar Esaú a Deus, mas o texto está assim para nos lembrar de reconciliação e da necessidade que nós temos de aprender a perdoar. E eu sei que você vai aí depois, você pode ir no Google, na internet, nos sites cristãos, e vai ter um mundo dizendo, olha, o perdão não é uma obrigação, vai ter discussão teológica em cima disso. A Escritura, queridos, ela diz que nós precisamos aprender o perdão, e não ficar debatendo se devemos ou não. A oração que o nosso Senhor nos ensina diz assim, ensina-nos a perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Se você não aprendeu a perdoar, você não aprendeu a arte de receber de Deus o seu perdão. Pode ser que Deus tenha te perdoado e você viva em amargura contra Deus. Já vi muitos casos assim. Deus perdoa, mas essas pessoas não se perdoam. O perdão bíblico é muito mais do que chegar para o outro e dizer, desculpa aí, vai. Aliás, a pior parte do que eu vejo de pedido de perdão, se algum dia eu for lhe exortar a pedir perdão para qualquer coisa, não use essa expressão na minha frente, porque eu vou pegar no seu pé. Você chega no outro e fala assim, olha, se eu te causei algum mal, então eu te peço perdão. Se você usou o se, começou errado. Se você usou o se, significa que você não reconheceu que pecou. Mas se eu te causei alguma coisa, então você me perdoa. Não. O perdão bíblico não é esse que começa com si. Na verdade, esse perdão envolve, e Jacó precisou passar por aí para virar de fato todo o Israel que ele precisava virar. Ele precisou fazer uma confissão face a face. Ele precisou fazer uma restituição. Porque o arrependimento verdadeiro, ele confronta o nosso orgulho. E se tem uma coisa de acontecer, difícil de acontecer, é isso acontecer entre irmãos. E quantas vezes no processo das nossas dinâmicas, sejam irmãos de igreja, sejam irmãos na carne e no sangue, nós damos um jeito de apaziguar as coisas, porque no dia do Natal, ou no dia das mães, a gente não quer ver a mãe da gente chorar, então os irmãos fazem a paz, mas aquilo tudo lá fica o quê? Fica tudo guardado no coração até o próximo
Até o próximo encontro. E o que a Escritura nos chama a fazer é nos humilhar, admitir o nosso pecado e lidar responsavelmente com as consequências das nossas ações. No caso de Jacó, era fazer uma restituição. Perdão bíblico, verdadeiro arrependimento, envolve uma obediência que tem custo. Não é só repetir palavras. E quando nós aprendemos o perdão, e quando nós aprendemos a pedir perdão, é como se víssemos a face de Deus. E talvez você esteja aí vivendo durante muito tempo na sua vida sem conseguir ter um vislumbre, ter alegria, ter gozo em ver a face de Deus na adoração, no culto, na palavra. Sabe por quê? Porque provavelmente você está guardando aí no seu coração coisas que você não deveria guardar. Peça legítimo perdão às pessoas com quem você ofendeu. Porque essa é a estrutura que a fé em Cristo Jesus nos dá, nos transmite para aprendermos a viver bem. Seja no relacionamento com os irmãos, seja no relacionamento na nossa família, seja no relacionamento dentro da igreja, seja nos nossos relacionamentos sociais em geral. Enquanto você não aprender a perdoar, enquanto você não aprender a pedir perdão, você vai ficar sorvendo veneno na sua vida espiritual. Então vá, querido. Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor. Você que é cristão, membro de uma igreja, você vai estar convidado e convocado a participar dessa mesa conosco. Nessa mesa você tem que tomar diante de Deus a decisão de perdoar e pedir perdão. Porque senão nós não podemos tomar dessa mesa. Seria não reconhecer o corpo de Cristo de maneira plena. Mas o nosso texto não termina aí. Depois que os irmãos se beijam, apresentam a família, todas aquelas coisas acontecem, Esaú vira para o irmão e fala assim: partamos e caminhemos. Eu vou junto contigo. Jacó falou: meu senhor sabe que esses meninos são tenros. E tenho comigo ovelhas, vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo gente que está comigo. Jacó disse: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. E assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho de onde viera. Face a face nem sempre significa lado a lado. Jacó aqui assume uma posição de pastor sobre a sua casa e sobre sua família. Ele dá razão física, técnica. Olha, você está com um exército. Seus caras aí andam rápido. Eu não vou submeter minha família a isso. Não dá. Então faz o seguinte: vai no seu passo. Eu vou no meu passo. A gente caminha. No futuro a gente se encontra. Existe uma tensão mesmo depois do pedido do perdão. E mesmo depois da aceitação do perdão, ele declina da oferta até de receber aquela escolta. E ele diz: vamos seguir em frente.
porque meus meninos e meu gado não vão aguentar esse toque de um exército. O texto não diz se isso era mais um engodo de Jacó ou não, que continuava com medo. Ele não faz o julgamento. Mas pelas palavras seguintes de Jacó, no verso 15, ele diz, olha, eu só quero ter a sua misericórdia, irmão, eu só quero saber que você me perdoou. Sabe por quê? Porque nós já vimos lá atrás que Esaú é semente da serpente. E Deus tem planos diferentes para a vida de Jacó. Então, o encontro face a face era importante e fundamental, mas andar lado a lado, nesse caso, não dava. Aliás, no diálogo a gente vê, quando Jacó diz, fica com isso, porque Deus foi misericordioso comigo, Esaú disse, olha irmão, eu enriqueci, eu fiz por mim mesmo. Você vê que na história de Esaú não tem Deus. Não há reconhecimento. Ele diz, não vai dar para andar junto. Foi importante o encontro face a face, mas não vai dar para caminhar lado a lado. E Israel vai viver separado de Edom. E a gente sabe na história que eles vão se encontrar outras vezes e eles vão se encontrar para a guerra. É verdade que ele disse, ver a tua face foi como ver a face de Deus. Mas por outro lado, viver ao lado do seu irmão não seria bênção. Não seria bênção. Ele resolve ir por um outro caminho e finalmente ir para um novo destino. Nem sempre a reconciliação significa caminhar lado a lado. Isso vale para todas as nossas relações. Nós precisamos aprender a fazer a correta avaliação da maneira como nós recebemos convites, como os que foram feitos por Esaú. Jacó não diz diretamente, olha, cara, não vai dar para viver com você, viu? Não vai dar. Talvez o plano de Jacó fosse, olha, eu vou continuar meu caminho, e a gente vai ver aqui no final que ele vai para Sucote, a terra vai se chamar assim. Alguns acham, talvez fosse o plano dele visitar o irmão depois, se encontrar no dia das mães, mas a mãe já tinha morrido. Eu sei que depois eles vão se encontrar para o enterro do pai. E o texto diz que os dois enterraram o pai pacificamente. Mas eles não puderam caminhar lado a lado. Talvez ele tenha até dado uma enganada aqui no irmão, eu não sei. Mas o fato é que ele tinha um destino diferente. Quando Jacó saiu da terra da casa dos seus pais, e ele se encontrou com Deus em Betel, Deus disse para ele, você vai voltar e vai me adorar aqui nessa terra. Deus havia dito a Isaac, seu pai, que ele seria o dono daquelas terras. Deus havia dito a Abraão, seu pai, que ele seria dono daquelas terras. E Jacó precisa voltar para aquele lugar. Ele precisa voltar para a terra prometida. E o texto diz, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E ali levantou um altar. Ele chamou Deus, o Deus de Israel. Fato, queridos, é que Jacó tinha que voltar para a terra.
E aí então ele volta e vai para aquela região e ele constrói as palhoças para o seu gado e ele edifica para si a sua casa. Agora, finalmente, ele tem um lugar para chamar de seu. Ele compra mais um campo. O lugar onde ele... Lembra do pai, Abraão, do avô? O que ele tinha feito? Ele já havia comprado parte da terra prometida. Agora Jacó vai e compra mais um pedaço. Mas ele não só faz isso, ele levanta um altar naquela terra. Porque agora, olha a expressão do texto, verso 18. Ele chegou são e salvo. E aqui o texto deixa a gente numa dúvida. Não tem como responder de maneira definitiva. Porque quando ele passou por Betel, Deus disse, olha, passa por Betel. Na volta. Ele não passa por Betel, ele estava ali a uns 30 quilômetros de Betel. Talvez na cabeça dele ele deve ter pensado assim, eu vou lá em Betel, depois que eu me estabelecer, eu vou lá em Betel falar com Deus. É interessante isso, como esse homem, agora Israel, deveria ter obedecido de maneira absoluta a Deus, ele não obedece de maneira absoluta. Ele faz para ele o que é mais confortável. Ele faz para ele o que é mais conveniente. Ele segue a instrução do seu próprio coração e não segue a palavra objetiva de Deus. Ainda assim, Deus o salva. Ainda assim, Deus o guarda. Mas eu acredito que se ele tivesse ido a Betel, a história teria sido diferente. A história teria sido diferente. Porque o próximo episódio vai narrar uma situação difícil pela qual ele passa. Muito difícil. Porque para ficar lá naquele lugar, ele precisou fazer acordo diante das expectativas do povo da terra. A irmã dele acaba estuprada. Percebe que as nossas decisões, elas têm consequências? Elas todas têm consequências. Mas ainda assim, Deus, na sua bondade, permite que ele construa um altar, que significa, o nome do altar é Deus, o Deus de Israel. E agora então Jacó identifica o seu novo ego, o seu novo eu, com o Deus vivo. E reivindica aquela terra também no seu nome. Mas o fato é que ele está chegando no fim da sua jornada, no fim da sua caminhada. Constrói o seu lugar e chega na terra prometida. O que a gente aprende com esse texto todo, queridos? Primeiro, a gente aprende aqui a respeito de duas diferentes perspectivas. A orientação de dois homens. O texto nos ensina que a gente pode, inclusive, viver em paz com o incrédulo. E que as nossas relações são importantes. E que a relação de irmãos é importante. Ele precisou pedir perdão para o seu irmão pelo mal que lhe havia feito. E às vezes nós cristãos temos essa ideia, não, agora eu sou de Cristo, tudo que eu fiz lá para trás não vale mais. Então, quem eu magoei, quem eu machuquei, quem eu destruí, quem eu enganei, quem eu roubei, é do passado. Não é assim não. Nós temos história. E essa história faz parte da nossa vida, fazia parte da vida de Jacó. Agora fica muito claro que esses dois homens são muito diferentes. Um reconhece que o que recebeu, recebeu de Deus. Reconhece que Deus lhe havia dado misericórdia. O outro disse, eu conquistei com as minhas mãos.
Isso faz uma diferença imensa na maneira como a gente aborda, como a gente vive a nossa vida. Como é que a gente olha para nós mesmos no nosso sucesso? Se nós recebemos o que vem da mão de Deus ou se nós simplesmente achamos que foi a nossa própria mão que fez. E aqui nós vivemos numa zona muito perigosa na nossa cultura, na nossa sociedade, porque a gente olha para as nossas coisas e a gente diz a minha carreira, a minha casa, as minhas posses, a minha esposa, a minha família, a minha saúde, a minha força. Todas são coisas boas que Deus pode nos dar, mas nós temos que reconhecer que são de Deus. São duas maneiras de viver a vida. Um Esaú que recebeu muitas coisas, mas que acha que tudo é mérito dele. E um Jacó que foi um grande enganador, mas que foi mudado para ser Israel, para ter uma orientação correta na sua vida. Ele vai precisar obedecer a Deus para construir o seu relacionamento diante do Todo-Poderoso. A maneira como eu vivo aqui, horizontalmente, é diretamente instruída pela maneira como eu vivo aqui, a minha relação com Deus. Talvez nosso maior problema seja achar que Deus pode ser usado ocasionalmente para resolver os nossos problemas, ao invés de entender que é a nossa relação com Deus que nos dá os caminhos de vida e de luz. Como é que você toma as suas decisões na vida, querido? Nós somos membros de um corpo, e eu insisto com vocês, você que não é membro de nenhuma igreja, você está perdendo a instrução de Deus por meio do corpo de Cristo. E eu já disse para você, se você não é membro da igreja, eu não tenho como lhe instruir como membro da igreja. E vocês, nós todos os dias tomamos o quê? Decisões. Essas decisões, elas têm que ser tomadas diante da Escritura, diante de Deus, com o nosso círculo mais próximo, mas elas precisam ser tomadas como igreja, como povo de Deus que nós somos. Você está dizendo assim, mas pastor, até as decisões pessoais, a minha carreira, com quem eu vou me casar, aonde eu vou morar? Sim! Claramente sim! Foi para isso que Deus nos constituiu igreja e corpo. Para que nós juntos aprendêssemos a ser discípulos. Então, entre Jacó e Esaú, nós vemos duas perspectivas diferentes de vida. E é claro que nós precisamos aprender a viver ao lado de Deus. Isso nos torna ministros da reconciliação. Ministros da reconciliação. Em primeiro lugar, ministros da reconciliação com Deus. Sabe por quê? Se você já foi reconciliado com Deus, você agora é essa peça usada por Deus para falar do Evangelho a outras pessoas, para que elas não vivam distantes de Deus, porque não há maior tragédia na vida humana do que viver fora, longe da vontade de Deus. Então, quando você olhar para alguém que não vive ao lado de Deus, tenha misericórdia e compaixão. Diz, esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu parente, esse meu vizinho, esse meu colega de trabalho, ele não vai ter vida se ele não for reconciliado com Deus. E você vai aprender então a importância da evangelização. Porque o reconciliar-se com Deus vem por meio do Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, ministros da reconciliação com o próximo. Eu tenho um colega pastor que tinha alguns presbíteros na igreja dele que brigaram e viviam brigando. Um dia, ele pediu os diáconos, eles colocaram os elementos da ceia. Chegou na hora da ceia, ele falou, irmãos, hoje não vai ter ceia nessa igreja. Como?
Ele falou, porque os irmãos, os presbíteros da igreja estão brigando entre si. Então se torna um ato falso. É por isso que a Escritura diz assim, por isso o homem examine-se a si mesmo, e assim coma, e assim beba. Então eu preciso aprender a me reconciliar com o próximo, nós precisamos viver uma vida de reconciliação na igreja. Em terceiro lugar, nós precisamos exercer o ministério da reconciliação entre os irmãos. Uma das minhas funções como pastor e uma das suas funções como membro da igreja é trazer entre os irmãos a paz, a reconciliação, o perdão. Mas às vezes nós fazemos exatamente o contrário. Sabe aquela observaçãozinha paralela que a gente faz num comentário a respeito do outro? Sabe aquela maneira como a gente cutuca o nosso irmão de sangue e a gente começa a cutucar o nosso irmão da igreja? E causar dissensão e causar divisão? Olha, eu amo muito aquele irmão, mas... olha, a irmã fulana de tal, ela tem um dom tão precioso, porém... o pastor até prega direitinho, mas... e nós começamos a causar dissensão. O ministério da reconciliação é entre um e outro. E por último, o ministério da reconciliação entre os povos. Gente, o mundo vive de guerras, e a gente sabe que as guerras vão acontecer sempre, mas o Evangelho de Cristo é capaz de trazer paz às nações. E nós precisamos aprender a pregar esse Evangelho. Afinal de contas, nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, irmãos, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo precisa ser conhecido como essa comunidade de amor. João é muito claro, muito objetivo. Ele fala com todas as palavras. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Não há lugar para alimentarmos a inimizade e o ódio entre nós. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque está nas trevas. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Somos ministros da reconciliação. Para fazer isso, queridos, temos que pagar um preço. É o preço da restituição. Daquilo que fizemos mal, daquilo que prejudicamos o nosso irmão, daquilo que roubamos dele. Arrependimento bíblico é mais do que dizer me desculpa. Arrependimento bíblico é pagar o preço. É uma obediência que tem custo. Temos que aprender a usar as palavras corretas para a reconciliação. O exemplo de Jacó é muito claro, né? Ele se curva 7 vezes. Ele se chama de servo, porque ele se torna um servo.
às vezes mediando algum conflito entre duas pessoas, e às vezes é necessário colocá-las juntas, frente a frente, para que aquilo seja mediado. A gente vai vendo como nós, seres humanos, aí eu não estou falando só das duas pessoas, as duas são um exemplo do que eu sou, como a gente é capaz de enfiar com as palavras um punhal no coração do outro. Quando eu não estou envolvido, eu estou olhando de fora, eu consigo ver. Quando eu estou envolvido, quando sou eu que estou colocando o punhal no coração do outro, eu não enxergo. Porque eu estou tomado de ódio. Mas a Escritura é muito sábio em dizer que para a reconciliação nós temos que aprender a usar as palavras, porque as palavras têm peso. Quantas vezes você já ouviu a expressão, suas palavras me machucaram, porque elas machucam? Então não são só as palavras, mas envolve também a atitude de querer reconciliar. E às vezes nós não somos capazes de enxergar que atitudes devemos ter. E é a comunidade da graça, a comunidade da fé, a comunidade dos irmãos que nos traz luz e sabedoria para fazer isso. Lembra da instrução do apóstolo Paulo? Aconselhai-vos uns aos outros. Para quê? Para que haja paz. E por último, queridos, lembre-se de uma coisa: a graça sempre triunfa. Essa é a beleza do Evangelho. Cristo sempre triunfa. O meu Senhor, o meu Deus, Ele sempre vence. E aí então, nos meus passos capengas, nos meus betéis, nos meus arãs, nos meus peniéis, Deus vai me levantando. Até a hora de eu poder dizer assim: eu vi o Senhor face a face. Nas horas que Ele vier lutar comigo e me fazer sair cocheando como fez com Jacó. Mas um novo homem, transformado, renovado por essa imensa graça de Deus. Você confia nessa graça, querido? Quem sabe você está aqui hoje e nunca experimentou essa graça na sua vida, nunca experimentou essa graça no seu coração, nunca teve um vislumbre da face de Deus, mas a Escritura diz assim que quando Ele se mostra para nós, nós vamos conhecê-lo e vamos ser transformados passo a passo na sua semelhança. Se você não é membro dessa comunidade, saiba que essa aqui não é uma comunidade de perfeitos. É uma comunidade de imperfeitos, sendo transformados pela graça de Deus, à semelhança de Jesus Cristo. E é por isso que o que nós fazemos aqui não é hipócrita, não é falso, não é mentiroso. Porque quando nós partimos à mesa, na mesa do Senhor, o pão e o vinho, nós somos agraciados e somos transformados e ensinados pelo Senhor.